O Trump acabou de declarar bloqueio naval à Venezuela, ou melhor, bloqueio naval contra petroleiros sancionados, ou seja, petroleiros sancionados não podem chegar na Venezuela. Olha que coisa, é aquilo que eu falei que ele faria desde o início, né? Isso é, segundo os democratas, uma declaração de guerra, né? Então o pessoal está reclamando que o Congresso teria que autorizar essa medida. O Trump convocou para amanhã, dia 17, às 9 da noite, no horário de Washington, um pronunciamento à nação em que ele vai falar sobre a Venezuela. Muita gente imagina que ele vai começar a falar sobre a eventual ação contra a Venezuela, o que pode acontecer amanhã, né? Vamos entender o que está acontecendo aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o Mundo em Revolução, e nós vamos falar agora sobre a situação na Venezuela. Hoje, dia 16 de dezembro de 2025, são 9 da noite aqui no Rio de Janeiro, 8 da noite lá em Caracas, no momento que eu gravo esse vídeo, e essas notícias aqui foram sugeridas por Quero Notícia do Rapaz que Casou com a Ex do Peter, Obrigado Amigo, Você é um Amigo, e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, pois bem, olha que coisa, né? A gente não tem falado da Venezuela porque não tem acontecido nada de novo. Havia uma expectativa muito grande na sexta-feira passada que, né, a Venezuela iria, que o Trump iria fazer a invasão e não sei o que lá, mas acabou que passou a sexta-feira, chegou o sábado, chegou o domingo e nada aconteceu. Estamos agora na terça-feira, dia 16, e parece que nada vai acontecer. Agora pode ter sido mudada a coisa, tá? Aqui, ó, a grande novidade do dia é essa aqui, ó. Venezuela está completamente cercada pela maior armada jamais montada na história da América do Sul. E ela só vai ficar maior. E vamos espremer eles até como nada que já tinham visto antes disso, né? Até o momento em que eles retornem aos Estados Unidos a propriedade de todo o óleo, a terra e todos os outros ativos que previamente foram roubados de nós. Ele está se referindo a várias empresas americanas que foram nacionalizadas pelo Hugo Chávez e pelo Maduro aí nos últimos anos, né? O regime ilegítimo do Maduro está usando óleo desses campos petrolíferos roubados dos Estados Unidos para se financiar o terrorismo de drogas, o tráfico humano, a morte e sequestros. Pelo roubo de nossos ativos e muitas outras razões, inclusive terrorismo, tráfico de drogas e tráfico humano, o regime da Venezuela foi designado como uma organização terrorista internacional. De novo, esse é o ponto, a gente vai discutir sobre isso por quê? Porque o Congresso está falando que a ação do Trump é uma ação que requer a intervenção do Congresso. Porém, já existe na lei americana a indicação de que a organização terrorista internacional pode ser lidada sem autorização do Congresso. É um ato normal do governo americano. Agora, se um bloqueio como esse cai num caso ou cai num outro, aí o pessoal vai discutir lá nos Estados Unidos, né? De forma que hoje eu estou ordenando um total e completo bloqueio de todos os petroleiros sancionados indo e saindo, entrando e saindo da Venezuela. Os estrangeiros e criminosos que o regime do Maduro mandou para os Estados Unidos durante a administração Biden, a administração fraca do Biden, estão sendo retornados para a Venezuela num ritmo muito forte. A América não vai permitir que criminosos, terroristas e outros países de outros países roubem e ameacem ou firam a nossa nação. E da mesma forma não vai permitir que governos tomem ativos americanos, óleo, terras e outros ativos, e tudo isso precisa ser retornado para os Estados Unidos imediatamente. Obrigado por sua atenção nesse assunto. Ou seja, ele está decretando o bloqueio. É o que eu imaginei que ele ia fazer desde o primeiro momento, porque, de fato, é a maneira, assim, não é fácil fazer um bloqueio sobre a Venezuela, tá? A Venezuela é um país muito grande. É lógico, o Brasil tem a gente está mal acostumado com o Brasil, que tem uma costa muito maior ainda, mas essa costa da Venezuela aqui é muito grande, né? É muita coisa que tem aqui. Porém, lembra que o grosso do petróleo da Venezuela é aqui em Maracaibo, então é nessa região aqui. Os Estados Unidos podem, com relativa simplicidade, botar um bloqueio nisso daqui. E os outros portos aqui são menos importantes, assim, são menos importantes para a questão do petróleo, né? Tem, é lógico, outras atividades aqui. Mas o foco do Trump, como eu falei, são os navios petroleiros. Então basta ele fazer a ronda aqui nessa região e ele consegue impedir qualquer coisa que seja petroleiro, que seja ligado ao petróleo, né? É lógico, isso vai dar problema, isso é uma preocupação grande. Uma coisa que o pessoal não está falando é que deu uma outra mensagem depois, ó, meus caros americanos,
eu vou estar fazendo um pronunciamento à nação amanhã à noite. Então ele falou isso hoje, dia 16, vai ser amanhã, dia 17. Amanhã à noite, ao vivo da Casa Branca, às 9 horas da noite, no horário leste, né? Ou seja, é o horário do Brasil menos 2, tá? Então se vai ser 9 horas, às 9 da noite, ou seja, vai ser às 11 da noite aqui no Brasil, né? E eu vejo vocês amanhã, vejo vocês então, né? Foi um grande ano para o nosso país e o melhor ainda está para vir, né? Não está claro disso daqui se tem a ver com a Venezuela, tá? Pode não ter nada a ver. Foram duas publicações que ele fez aqui em conjunto, uma logo depois da outra. Pode ter a ver com a Venezuela, pode ser que amanhã ele vai fazer alguma outra declaração de que vai atacar pontos em terra na Venezuela, não sei o que lá. Talvez não, né? O fato é que o bloqueio em si, como bem lembra aqui o Brian Krassenstein, que é um oposicionista do Trump lá nos Estados Unidos, que esse bloqueio é um ato de guerra, né? Mas, de novo, como eu já expliquei para vocês, o regime do Maduro foi decretado como uma organização terrorista internacional e que, portanto, os Estados Unidos não precisa da licença do Congresso para agir contra essa organização. A dúvida só é a seguinte: a gente sabe que o governo americano está autorizado a fazer ataques contra organizações terroristas internacionais. Isso vem desde a época do 11 de setembro, né, lá de 2001, quando teve o ataque às Torres Gêmeas e coisa e tal. E agora, o bloqueio de petroleiros é a mesma coisa? Está encoberto, não está encoberto? Isso daí é uma discussão que vai haver entre eles lá. Mas o fato é que há sim alguma coisa que dê essa margem para o Trump, tá? O presidente não pode começar um bloqueio legal em outro país sem uma autorização formal do Exército e uma declaração de guerra. Uma autorização formal para uso de força militar, feita pelo Congresso, e uma declaração de guerra. E não existe nada para a Venezuela. De novo, como eu estou dizendo para vocês, é porque o Trump está entendendo que a Venezuela não é um país. O Maduro não é o presidente da Venezuela. E, de fato, ele não foi reconhecido como presidente da Venezuela por país nenhum do mundo, né? Só o Lula e o Gustavo Petro que continuam lambendo as bolas do Maduro, mas fora isso, ninguém mais considera o Maduro o presidente da Venezuela. Então, é lógico, os democratas vão criticar o Trump por isso, é a oposição está aí para criticar mesmo, mas no final das contas ele tem essa informação de que, na verdade, ele não está atacando um país, ele não está atacando a Venezuela, ele está atacando a organização terrorista estrangeira que se apoderou da Venezuela. Então esse deve ser a coisa, né? É importante notar também que muitos navios petroleiros cancelaram operações na Venezuela depois de que o Trump tomou conta de um desses petroleiros. Ou seja, como eu falei para vocês, no momento que o Trump começou a tomar petroleiro, os outros não vão querer se arriscar, né? É o mesmo que está acontecendo com a Ucrânia e a Rússia, né? A Ucrânia atingiu alguns petroleiros da frota cinza da Rússia e várias outras empresas pararam de usar os petroleiros para vender petróleo russo. Por quê? O cara fica com medo, né? Um petroleiro é uma coisa cara. Se você perde um petroleiro desse, a empresa tem um prejuízo danado. Então, começa a ficar arriscado esse jogo, né? É o que aconteceu na Venezuela também. No que os Estados Unidos começaram a confiscar os petroleiros que estavam indo lá pegar petróleo na Venezuela ou entregar petróleo na Venezuela, né? Porque, como eu expliquei para vocês, a Venezuela tem muito petróleo, mas o petróleo da Venezuela é similar ao brasileiro, é um petróleo muito pesado. E a maior parte das refinarias no mundo não trabalha bem o petróleo pesado, você precisa de um petróleo um pouco mais leve. Então qual que é a solução? Tanto aqui no Brasil quanto na Venezuela. Você mistura o petróleo daqui com o petróleo mais leve lá do Oriente Médio. O petróleo da Arábia Saudita, do Catar, daquela região ali é bem leve. Então você mistura. E do Irã. A Venezuela compra muito petróleo do Irã para fazer essa mistura, né? Então, a gente falou lá no canal Ancapsus sobre o problema econômico em Cuba. Esse navio que foi confiscado pelos americanos era justamente um navio que veio do Irã com petróleo leve para misturar com o petróleo da Venezuela e para levar essa coisa toda para Cuba, né? Para Cuba poder tratar esse petróleo lá e usar esse petróleo, e agora não tem mais petróleo em Cuba e Cuba está numa complicação bastante séria por conta disso, né? Então, agora que tem o bloqueio completo, simplesmente a Venezuela vai ter um problema, porque não tem muito como vender. Lembra, ele está falando que só vai proibir navios petroleiros sancionados. Só que qual que é o problema? Lembra que a Venezuela está sob sanção desde a eleição
em que o Maduro usurpou o poder, porque ele perdeu a eleição e manteve o poder, desde aquele momento a Venezuela está sancionada. Então qualquer petroleiro que vá na Venezuela está automaticamente sancionado. Então, quando ele diz que petroleiros sancionados serão proibidos, ele está falando que todos os petroleiros serão proibidos na Venezuela, no caso, não tenho o que dizer, né? Então, esse é o problema. É um aumento de degrau e, mais do que isso, é uma definição sobre o que vai acontecer na Venezuela. Assim, ainda existe a possibilidade dos Estados Unidos fazer ataques em território venezuelano? Não sei, vamos aguardar a declaração do Trump amanhã. Mas eu acho que vai ser esse o caminho do Trump, e me parece o caminho mais razoável. A Venezuela, sem esse dinheiro, vai ter problemas muito rapidamente, né? E aí a própria elite lá da Venezuela pode cuspir o Maduro para fora. Vamos ver o que vai acontecer, né? Aqui, um tenente-coronel aposentado da Venezuela, o Guillermo Beltrán, avisou que a pressão dos Estados Unidos no Maduro pode levar a uma saída cirúrgica, ao invés de uma invasão completa. Estados Unidos têm inteligência militar e capacidades para fazer ataques cirúrgicos e acabar com o Maduro de forma pontual. É verdade, ele pode fazer isso. Mas eu acho que o mais provável é o Maduro ser cuspido fora pela própria elite, né? Continuam aqueles aviãozinhos todos, eu nem tenho feito vídeos ao vivo mais sobre isso, porque a verdade é que tem um monte de aviãozinho aqui, os Grizzly, os Rhino, os Trace, as coisas, os aviãozinhos tudo andando por aqui. E isso aqui tudo é espaço aéreo da Venezuela, mas né, meio que foda-se, a Venezuela não vai fazer nada. Enfim, outra notícia que começou a sair aqui na Folha de São Paulo e nos jornais principais aqui do Brasil é que o ditador de Belarus, o Lukashenko, ofereceu asilo ao Maduro em meio à tensão com os Estados Unidos, né? Essa notícia é velha aqui, eu já dei essa notícia há um tempão, mas é típico isso, eu dou a notícia aqui, dias depois, sai na mídia tradicional, né? Outra coisa curiosa é que o Maduro ficou chateado com o Chile ter ido para a direita, né? O Maduro ofendeu lá o presidente do Chile, não sei o que lá, disse que o Casti fez ameaças contra o presidente eleito do Chile, o Casti, que respondeu chamando o líder chavista de narcoditador. Aliás, também o Gustavo Petro criticou o Casti, chamou de nazista e não sei o que lá, ao que o próprio Boric reclamou, falou, não, o Chile a gente faz as coisas diferentes aqui, não tem esse negócio não, ele ganhou, ele vai assumir, não tem essa porra de chamar de nazista e não sei o que lá. Bastante honrada a coisa lá no Chile, né? E, enfim, o Maduro tá chateado com a derrota, é lógico, ele tá vendo que tá ficando sozinho, né? Ano que vem cai o Gustavo Petro e cai o Lula, vai sobrar só o Maduro. Será que o Maduro vai sobrar ano que vem? Eu acho que não chega ano que vem não, hein? Vamos ver. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.